Era algo diferente, era algo assim que Deus enviava para falar comigo. Assim, elas falavam de forma diferente, elas falavam... Eu nunca vi anjo, irmãos. Eu não tenho visão, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Visão é diferente de revelação. Visão você tem que ver como eu estou vendo com você. Revelação é algo sobrenatural que você sente, é uma coisa que você não sabe explicar. E quando chegava, o Espírito Santo falava comigo. Vou usar alguém para falar com você. E essas pessoas falavam comigo e eu sentia que não eram aquelas pessoas. Eu falei ali no ciclo de oração terça-feira que o Senhor, Ele me ordenou a contar o testemunho. Ele mandou que eu contasse esse testemunho depois da cirurgia, quando eu cheguei em casa. Eu não sei quem está precisando ouvir, eu não sei se Deus vai falar com você, eu não sei o que Ele vai fazer, mas que Ele me ordenou contar esse testemunho, Ele me ordenou. E eu estou aqui para obedecer à vontade do Senhor. Eu quero ler aqui em Filipenses 4, 3 versículos que nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, nessas coisas, são nelas que nós devemos pensar. Amém? E aí, irmãos, desde março, eu vinha sofrendo algumas dores que estavam me incomodando. E aí, quando nós entramos em maio, logo, o pastor, ele adoeceu e veio ser curado esses dias, né? Então, mas todo propósito tem que ter processo. Todo propósito, irmão. Não se apresse em sair do processo. Mas, irmã Lúcia, não diga uma coisa dessa não, porque processo dói. Dói, você chora, você tem que orar, você tem que descer, você tem que se humilhar. Não importa o dia, não importa o tempo, não importa os anos, mas Deus, Ele te dá a vitória. E aí, as enfermidades, assim, tomando conta, né, dele, e eu sem tempo, cuidando, saindo, indo para médico, voltando, e todo mês, no período menstrual, eu sentia muitas dores, e me incomodava muito a ponto de passar das coisas que uma mulher, ela sofre, né, todo mês. Não era simplesmente uma cólica menstrual. E às vezes eu dizia bem assim à minha mãe, quando eu ia levantar, eu dizia bem assim, não estou nem aguentando levantar. Só que eu achava assim, é porque minha idade está avançando, né? Deve ser, não sei o que está acontecendo. E aí eu já tinha ido para a ginecologista o ano passado e não tinha dado as mesmas coisas que deram dessa vez. Irmãos, e eu vim orando. Veja só, eu estou contando, irmãos, porque eu tenho algo para fazer aqui, né? Que, assim, eu não vou contar resumidamente, eu não vou nem citar nomes. Né, assim, porque nós conversamos lá em casa e seria melhor não citar nomes para que alguém não venha se entristecer. Mas assim, Deus, Ele moveu sem que eu abrisse a minha boca. E Deus foi tão fiel comigo e começou a fidelidade de Deus na minha vida, irmãos. Eu não vou contar isso aqui, é um ato de fé. Não é para que os irmãos digam, irmã Lúcia está contando porque é a esposa do pastor. Não. Eu comecei, né, na pandemia, eu comecei a fazer conta das minhas ofertas no culto. E tem cultos que eu não dou oferta. Tem cultos que eu esqueço da oferta, porque isso é normal para qualquer pessoa. Tem dias que você também não tem. Então eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas aí o Senhor colocou no meu coração e disse, faça a conta das suas ofertas. Eu disse, Deus, o Senhor está de brincadeira. Eu nem estou indo para o culto, como é que eu vou fazer? E aí eu pegava o meu dízimo, colocava no envelope e colocava, em outro envelope eu colocava a oferta. E eu comecei a fazer a conta do ciclo de oração, do culto de quarta e do culto de sexta. E eu falei, Senhor, espero que ninguém não veja, né? Porque quando você coloca lá, ninguém sabe quanto você dá, não é assim? Mas quando você bota no envelope, a pessoa vai saber mais ou menos quanto você dá, que ninguém nem olhe. E aí eu fui depositando a minha oferta, mas também não entendi, irmãos, o porquê disso. Porque assim, a gente não estava tendo culto, né? Os irmãos dizimavam, levavam o dízimo lá em casa, né? Passava para o presbítero Rudival. Mas a oferta, assim, a gente não vinha para a igreja. Mas o Senhor me ordenou que eu fizesse isso. E assim eu fiz. Quando foi, irmãos, que eu passei mal,
muito mal eu passei. A primeira vez que eu passei mal foi algo assim, por isso que eu sou tão grata a Deus, porque eu não entendi aquele processo. Foi algo assim que era como se eu estivesse sendo levada, como se eu estivesse morrendo. E eu não entendi, era uma agonia muito grande. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, imagine quem está com CA, como não sofre. Porque eu considero, irmãos, acho que uma dor de um CA a pior dor de todas, sem que eu nunca tive. Mas assim, a dor era tão forte, que eu ficava agoniada e a minha pressão baixou. E eu só melhorei com um vômito que não era de comida. E aí eu comecei na minha mente, a achar estranho. Mas eu não conversava com meu esposo porque ele já estava doente, né? Se preocupava mais. E eu comecei a dizer, Senhor, que estranho isso que está acontecendo. E aí eu já vinha sabendo, eu tenho que ir ao médico, porque alguma coisa eu estava achando estranha. E eu vinha para o círculo de oração, e quando eu dobrava os joelhos, irmãos, tanto aí como no círculo de oração, eu sentia muitas dores. Eu dizia, mas eu tenho que dobrar os joelhos. Porque eu tenho que falar com Deus de joelhos dobrados. Não aconselho ninguém. Cada um sabe o seu particular com Deus. E aí eu dobrava. Quando eu levantava, estava boa. Orava, as irmãs aqui no círculo de oração, tudo bem. Mas quando foi na segunda vez, na primeira vez que eu passei, eu disse, eu tenho que procurar um médico. Fui para um clínico, ele passou todos os exames, não deu nada nos meus exames. E quando eu fui para a parte ginecológica, eu, normal, fui fazer os exames e a minha ginecologista, ela se assustou, né, fazendo a transvaginal. E quando ela estava fazendo esse exame, ela disse, Lúcia, você me dê licença, mas eu preciso repetir o exame. Quando ela falou assim, ela cresceu os olhos e ficou fazendo o exame. Irmãos, mas eu não fiquei um pingo preocupada. Eu mesmo disse, como é que pode ter acontecido isso comigo? E eu não fiquei preocupada. E ela tomou um susto e disse assim, tem algo estranho com você. Eu falei, estranho, doutora? Ela falou, sim, tem algo estranho com você. Seu útero está muito, repetiu até assim, irmãos, crescido. E eu falei bem assim, aí eu já imaginei, aí eu falei, então foi por isso que eu passei mal. Ela disse, não, eu não sei lhe dizer, porque tudo tem um diagnóstico e eu não posso lhe dizer. Espere receber os exames, mas provavelmente você vai passar por uma cirurgia. E quando eu saí de casa, eu disse, eu vou ao médico, se for preciso fazer uma cirurgia, eu vou fazer. E quando eu retornei, tudo bem, deixa eu exame. Novamente, no outro mês, eu passo mal. E quando eu passei mal, irmãos, dessa vez, eu disse, agora eu vou. Não sei o que é, mas agora eu vou, porque o negócio aqui está muito sério. E, nesse momento, apertou o coração, né? Kessler corria de um lado, o pastor corria do outro, minha mãe corria do outro. E assim eu fiquei muito mal. E eles nem sabem o tanto que eu fiquei mal, irmãos. E eu comecei a dizer, Senhor, há poder no teu sangue. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque era uma agonia, irmãos, uma agonia tão grande, né, dentro de mim. Uma agonia assim, que parecia que eu estava sendo assim, sugada todas as minhas forças. E parecendo assim que eu estava sendo levada. Que eu não podia respirar. Era algo assim, estranho que estava acontecendo comigo. Algo que eu nunca senti. E eu disse, Senhor, há poder no teu sangue. Mas isso aconteceu, irmãos, de julho para cá, aconteceu no dia de agosto, setembro e outubro, irmãos, em menos de um mês. Quando eu voltei para mostrar os exames, ela fez, não tem como, se organize, eu não sei se você vai fazer particular ou se você vai entrar na fila do SUS. Se organize porque você tem que fazer essa cirurgia o mais rápido que você precisa fazer. E aí eu falei bem assim, eita meu Deus, agora danou-se, pandemia, SUS, esse negócio agora tá brabo. E eu sou meio ousada, sabe, irmãos? Aí eu peguei e falei bem assim, coloca aí a conta de quanto é particular. E ela falou bem assim, Lúcia, eu faço por 11 mil reais. Na hora que ela disse assim, eu caí. Eu disse, 11 mil? Ela falou bem assim, 11 mil reais. Mas eu saí de lá, irmão, segura. Eu saí de lá assim, com algo que eu dizia bem assim, parecia que eu era a pessoa assim que podia resolver as coisas. E eu peguei e disse bem assim, vou para casa. Quando cheguei em casa, aí a família já começou a dizer que eu tinha que fazer essa cirurgia. E aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a adorar. Eu comecei a louvar ao Senhor, irmãos. E eu achei tão interessante, né, que aí o Senhor, Ele falava constantemente comigo, né, nessa pandemia, são 100 dias essa campanha, já está em 63, acho que hoje, dessa campanha. É uma live que não atrapalha nada daqui, os cultos aqui eu assisti a live daqui, é uma campanha que era de 10 à meia-noite e agora é de meia-noite à 1.
E ali eu comecei a ouvir, e o Senhor falava comigo, né? Eu ali sozinha ouvindo. E eu entrei no propósito da campanha. E eu falei, eu vou entrar, mas eu não vou dizer que eu vou estar direto, porque você não sabe. E às vezes a gente faz um voto e não consegue cumprir. Mas eu confiava, irmãos. E o Senhor a todo tempo dizia para mim, confie em mim. E eu li o livro de... Como é o nome? Elizabeth Elliot, um livro tremendo, e aí esse livro falava, confie em mim, e eu confiando no Senhor, orava, tinha oração, e depois eu ia para a cama e dizia, Senhor, confio no Senhor. Foi uma coisa tão rápida, que dentro de quando eu recebi os exames, 32 dias foi feita a minha cirurgia. E simplesmente quando alguém chegou para mim, quando eu cheguei para conversar com uma pessoa e eu falei que seria esse valor, a pessoa chegou para mim, mulher, converse com os irmãos da igreja individual, os irmãos vão lhe ajudar. Eu falei bem assim, não, eu não vou conversar com os irmãos, sabe por quê? Porque os irmãos têm a sua vida e os irmãos já ajudou demais o pastor, então eles já nos ajudaram demais esse ano. Então eu não vou falar, eu vou falar para o Senhor. Irmãos, e eu não falei. Eu não falei para ninguém. Deus moveu as águas, chegou um médico na minha casa, uma cirurgia de 11 mil, chegou para mim e falou bem assim, eu vou fazer essa cirurgia por 4.500 e você vai ficar em um apartamento. Eu falei, Deus, eu não mereço. Mas o Senhor, Ele é Deus fiel. Mesmo assim, irmãos, eu sei que os irmãos não têm condições. E eu falei, Senhor, aí Ele falou bem assim, você vai fazer? Eu falei bem assim, vou fazer a cirurgia. Aí Ele disse bem assim, eu não posso essa semana, eu posso na outra. 15 dias, irmãos. 15 dias foi marcada a minha cirurgia, eu disse, vou. Quando a Aguinaldo chegou em casa, eu disse, olha, vou fazer a cirurgia, 4.500, ele disse, senta, 4.500, eu disse, vou fazer a cirurgia, né? E aí foi marcado. E isso, irmãos, eu acredito que ela está me assistindo, que ela disse que ia assistir, por isso que eu vou citar o nome dela, Fina. Ela perguntou quando seria a minha cirurgia, e eu falei o valor, e ela moveu, irmãos, eu não abri a minha boca. E ela moveu as águas, e ela começou, falou com um, falou com outro. Só sei que eu não falei. Ela disse, Fina, pelo amor de Deus, não peça nada para ninguém, cada um tem sua vida. Não peça. Ela disse, não, mas fique em paz. Pode ter certeza, o que eu estou fazendo aqui, nem se preocupe, que eu não vou falar com quem não tem. Eu só sei, irmãos, que ela falou, e falou com a família até de São Paulo. A primeira pessoa que quando soube que viu o meu sofrimento foi a minha mãe. Minha mãe disse, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe dar X. Eu disse, mãe, eu não quero, mãe, eu não quero. Ela falou bem assim, eu vou lhe dar X. E depois disso aí, irmãos, Deus abriu as portas. E uma cirurgia que era de 4.500, não se limita a só isso. Remédios, biópsia, chegou a 5.500. Entrou na minha conta 6.600. Para a honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos. E na semana da cirurgia eu fiz uma reunião com algumas irmãs do departamento, né, deixando algumas coisas em ordem, e eu vou fazer a cirurgia, viu, irmãs? E eu só dizia que ia fazer. Irmãos, e Fina dizia, olha, não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Eu, amém, amém. Lá de São Paulo, amém. De Itabaiana, amém. Meu irmão, amém. Quando foi na semana da cirurgia, que eu vim e falei com algumas pessoas, e todo mundo dizendo, eu estou orando por você. Na quarta-feira, antes da minha cirurgia, que seria a próxima quarta, nós ouvimos falar, e a irmã Josefa, ela passou muito mal e foi para o hospital. Sem ser dessa vez, foi já outra vez. Eu não sei se foi aqui nesse hospital, eu só sei que o meu esposo, na quarta-feira, disse, irmãos, vamos ajudar a irmã Josefa Frutuoso, porque ela está precisando de ajuda, que ela está gastando muito. E eu, no meu cantinho, fiquei quieta. E quando foi, na sexta-feira, ele de novo pediu oração. Irmãos, e quando chegou no domingo, eu ainda não tinha o dinheiro da minha cirurgia. E quando chegou no domingo, ele falou ali, irmãos, vamos orar pela irmã Josefa, ela está precisando de ajuda. E eu estava sentada lá, onde a irmã Lúcia está sentada. Eu sei até o local que eu estava sentada. No domingo eu sentei lá atrás, porque tinha pouca gente ainda no culto. E aí quando meu esposo falou isso, eu falei para o Senhor e disse, Deus, se eu não mexer em nada e não ficar devendo nada, eu vou ajudar. Irmãos, o esposo dela está aqui, tá? Eu estou falando porque ela própria que já mandou um áudio e já contou outra bênção sobre isso. É por isso que eu estou citando o nome. Eu nem gosto de citar nomes. Mas o Senhor falou comigo ali. E eu falei, Senhor, foi o voto que eu fiz, irmãos. Se eu conseguir, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer o dízimo.
E o que sobrar, eu não quero R$1. Eu vou entregar à irmã Josefa Frutuoso. Não sei se ela vai estar operada, não sei se ela vai estar curada em casa. Não sei, mas eu vou fazer isso. E aí eu fui para casa, também não falei com ninguém. Ninguém na minha casa sabe sobre isso. O pastor também não sabe sobre isso. E aí eu fiquei quieta. E passou sexta. E quando chega sábado, ele foi para o assentamento e eu recebo um telefonema, né, do pastor de Itabaiana. E começa a conversar comigo e falando comigo. E ele falou, você vai fazer a cirurgia? Eu disse, Não abri a boca nem nada. Aí ele pegou e falou bem assim, eu preciso do número da sua conta. Aí eu disse bem assim, meu Deus, por quê? Eu disse, não, eu fiquei envergonhada, porque a gente fica envergonhada. Eu falei, não, pastor, ele disse bem assim, não, eu não estou perguntando não, eu quero o número da sua conta. Aí eu pedi e ele depositou X na minha conta. Até então eu saí na quarta-feira para fazer a cirurgia, entreguei o dinheiro ao meu esposo e disse, está faltando R$500, agora é com você. E ele disse, comigo? Eu falei bem assim, agora é com você, tem que prestar conta quando a gente chegar lá. Né? E eu entreguei. Só que você pensa que eu entreguei esse dinheiro, mas eu tinha plena confiança. Eu nem sabia se ele tem ou se ele não tem, mas eu sabia que ele ia resolver. Ele não, Deus. Eu sabia que Pois até o operada lá, irmãos, resolveram. Só sei que foi 6.600 que entrou na minha conta. E por que eu demorei, irmãos, trazer esse voto? Está aqui. Eu não sei quem vai contabilizar, né? O outro dinheiro eu já passei para a irmã Frutuoso, já foi depositado na conta dela, porque não é meu, o resto foi para lá. E aí eu glorifiquei. Quando eu fiz isso, irmãos, o Espírito Santo, depois que eu fiz, ele falou comigo, lembra daquela oferta que você deu da pandemia? É por isso que eu estou contando, irmão, porque eu estou tão grata, meu coração está tão grato a Deus, que eu falei, Senhor, foi tão pouco. Foi tão pouco, Senhor, aquela oferta. E o Senhor falou, eu cuido de ti. E quando nós estávamos lá na carreata, foi por isso que eu pedi a irmã Daiane para louvar ao Senhor com esse louvor. Né? A irmã Daiane disse assim, eu estava um pouco com o coração apertado. E a irmã Daiane disse, irmã Lúcia, descansa. E eles louvaram esse hino. E depois ali eu disse, Senhor, eu vou descansar. Descansar em ti. E os médicos chegaram para mim depois da cirurgia. Quando eu entrei, eu ainda falei, quando nós entramos, deu uma complicação lá. E ele falou assim, vamos esperar um pouquinho. Né? E aí nós entramos para lá, eu fiquei esperando na sala de espera. E eu falei, quando nós entramos, meu esposo falou, Lúcia, vai ter que ir para a enfermaria, porque o médico não chegou e não está marcado para você ir para o apartamento. E eu tinha orado, irmãos, a minha cirurgia era na quarta. E quando foi à noite, eu participando da live, eu resolvi alguns telefonemas. No domingo, a minha família veio me visitar e eu falei bem assim, oxe, o que vocês estão fazendo tudo aqui? Vieram se despedir, foi? E ele disse, você é doido de dizer uma coisa dessa? Eu disse, parece que vocês vieram se despedir. E aquela alegria na minha casa, tudo. E quando eu cheguei na terça-feira à noite, que eu participei da live... já tinha até passado o tempo dos louvores, mas eu disse, tá live, eu estou conversando aqui no WhatsApp ainda, tá bom, vou ter que dormir para acordar. Na hora que eu coloquei, irmãos, a live, foi tão assim, impressionante, tão extraordinário. O pastor falou assim, já ia começar a palavra, mas alguém precisa ouvir esse louvor, e o Senhor diz para você nessa madrugada, descansa. Ai, irmãos, eu recebi mais uma confirmação daquilo que Deus tinha falado comigo. E naquele momento o Senhor passou um bálsamo no meu coração. E eu fiquei, irmã Lúcia, é uma cirurgia simples. Mas eu não sei, irmãos. Eu tenho convicção de que Deus me curou de uma coisa maior. E eu já perguntei para ele e eu queria que ele me falasse. Porque, irmãos, o diagnóstico foi positivo. Mas assim, os médicos depois chegaram lá e disseram, como você estava aguentando? E eu sabia que tinha uma igreja orando por mim. Eu sabia que tinha um povo orando por mim. E no domingo à noite nós subimos lá em cima, irmãos. Olhe como Deus age nos mínimos detalhes. Nós subimos lá em cima e aí depois da reunião com o Coluna, a irmã Jeane disse, irmã Lúcia, eu quero fazer uma oração. E aí a irmã Jeane começou a orar e ela disse, Senhor, prepara o leito, Senhor, prepara cobertores, Senhor, prepara travesseiros. E começou a apresentar ao Senhor. E quando eu entrei, irmãos, na sala de cirurgia, quando eu entrei na enfermaria, eu fui ao banheiro e eu disse, Senhor, eu tinha orado antes de sair de casa, eu disse, Senhor, eu quero um apartamento. Mas se o Senhor tem algo para me usar, o Senhor me deixa na enfermaria. E fui andando e conversando com Deus no carro. E quando eu cheguei, irmãos, lá que me colocaram na enfermaria,
Como nós somos fracos, né? Eu fui ao banheiro e quando eu entrei lá vi um monte de... Não sou contra, viu, irmãos? Eu estou dizendo, é um particular com Deus, Deus sabe. E aí quando eu entrei no banheiro, irmãos, que eu vi assim, algo muito estranho, assim, eu olhei e disse, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor falou, usando aquele médico que eu ia ficar no apartamento e tá esse reboliço todo, só me deixa aqui se o Senhor tiver algo. E se o Senhor não tiver, não quiser que eu fique aqui, Jesus, me tire desse lugar. E quando eu voltei, já tinha um enfermeiro me esperando com a preparação. E eu saí dali, irmãos, e foi movido ali. Quando eu voltei operada, eu já fui para um apartamento. Porque Deus, Ele é Deus. E quando eu cheguei lá, que eu na sala da preparação, foi tão interessante que eu disse, Senhor, se o Senhor quiser me usar, me use. Irmãos, o médico sentou do meu lado. Faltou, irmãos, no momento faltou como é o nome daquele negócio? As coisas que vêm, as cobertas, os negócios de que é enrolado, os aparelhos, sei lá, ele falou umas coisas lá que estavam faltando. Aí disse, você aguarda aí, eu disse, aguardo. Olha, entrou o médico, falei, entrou 3 pessoas, e eu esperando, né? E eles esperam lá pensando que eu estava operada, e eu nada, sentada na cama, comecei a conversar com uma pessoa que ela é de Poço Redondo, mora muito próximo a Irmã Josi, disse que conhecia, falei de Jesus para ela. Entrou um senhorzinho, chega, tremia, irmãos, com medo. Pensa que eu estava com medo? Era nem o pingo eu estava tão tranquila e sabendo que tinha a igreja orando por mim. E eu fiquei tão tranquila, irmãos, lá sentado, e comecei a falar de Jesus para ele. Eu disse, não tenha medo não, Deus vai estar com o senhor. E o médico chegou do lado e perguntou de que igreja eu era, e começou a conversar. Depois chegou a médica, depois chegou a anestesista, tudo para conversar comigo antes, e até me explicar como seria a anestesia. E eu disse, meu pai, esse lugar aqui está muito chique, viu? Até explicar como seria uma anestesia. Mas só, irmãos, que quando elas entravam para conversar comigo, não eram elas. Era algo diferente, era algo assim que Deus enviava para falar comigo. Assim, elas falavam de forma diferente, elas falavam... Eu nunca vi anjo, irmãos. Eu não tenho visão, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, visão é diferente de revelação. Visão você tem que ver como eu estou vendo com você. Revelação é algo sobrenatural que você sente, é uma coisa que você não sabe explicar. E quando chegava, o Espírito Santo falava comigo. Vou usar alguém para falar com você. E essas pessoas falavam comigo e eu sentia que não eram aquelas pessoas. E aí a ajudante do médico entrou e disse bem assim, você é uma pessoa diferente. E eu falei assim, meu Deus, e o Senhor é glorificado. Porque Deus, Ele não faz nada para que o seu nome não seja glorificado. Deus, Ele não te dá nada para que o seu ego se levante. Ele só faz para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Irmãos, e quando eu entrei na sala lá, nem vi como foi a anestesia nem nada, ela aplicou um sedativo. E aí eu falei para ela, eu sei, eu nem lembrava, irmã Jeane, da oração. Eu só vim lembrar depois. Eu falei assim, essa posição aqui me incomoda um pouco. A senhora não podia trazer um travesseirinho ou não? E eu não lembrei. Eu não lembrei da oração. E não pode, quando você vai fazer, você fica naquela maca assim, né? Toda... Só que eu fico agoniada quando eu ficava deitada. Eu disse, a senhora não pode? Ela fez... não pode não, mas espera aí. Aí foi lá, quando eu vi que eu olhei do lado, só vi aquela mulher lá naquele corredor. Quando eu vejo, ela vem, irmãos. Sabe por que eu estou contando? Porque Deus, Ele é Deus de detalhes. O pastor falou aqui, sexta-feira, coloque no papel. Coloque no papel. Quando eu fui casar, eu coloquei no papel. O que projeto você tem, um sonho que você tem, coloque no papel, irmão. Sabe por quê? Porque a gente esquece, por isso que eu escrevi aqui. Por isso que eu escrevo, porque a nossa mente, hoje em dia, irmãos, está tão cansada que a gente esquece. Foi por isso que eu li essa passagem aqui. E aí, por que o milagre, irmãos, Ele lhe curou? Não, mas quando eu entrei, irmãos, eram aquelas pessoas lá. Um falando com o outro, e eu senti, irmãos, um exército de anjos, irmãos, dentro daquele lugar. É tão difícil de explicar, irmãos, que eu não via, mas eu sentia. Sabe como assim, instrumento, eu sentia anjo passando para lá. Eu sentia anjo tocando no meu pé, eu sentia anjo tocando nas minhas pernas. Eu sentia anjo tocando nos meus braços, nas minhas mãos. E naquele momento ali eu adormeci. Mas eu sentia que tinha um exército de anjos naquele lugar. Sabe quando você sente um perfume? Sabe quando você sente alguém que você já sabe o perfume que usa? E quando aquela pessoa entra ou chega na sua casa, você diz, alguém chegou aí. Não sei se vocês estão me entendendo, mas aí você diz, mas esse perfume é essa pessoa que usa.
Ah, eu senti. Olha, ele já chegou aí. O carro já buzinou. Ele já chegou aí. Eu conheço o barulho da moto. Eu conheço a buzina da moto. Eu conheço a buzina do carro, irmãos. Eu sentia e eu dizia para mim, Senhor, o Senhor está aqui. E era uma segurança que eu tinha de que Deus estava ali e Ele estava com o seu exército. E eu louvei ao nome do Senhor dos Exércitos. Após cirurgia, os médicos chegaram para mim. E um entrava e falava com minha irmã. E disseram bem assim, eu não sei explicar como essa mulher estava de pé. E minha irmã disse, como assim, doutor? Ele disse, o caso dela era tão sério, que ela sentia dores. Ele falou assim, mas eu não sentia tantas dores. Eu vim sentir quando eu passei mal os 2 meses. Até então eu sentia dores, mas para mim não eram dores fortes, assim, porque tem tanta gente que passa tanta dor assim tão forte, não era, mas eles disseram que eu estava sentindo tanta dor, sabe por quê? Porque eu estava tendo hemorragia interna, e aquela hemorragia, ela ficava atrás do meu útero, né, grudada nas paredes, aí os meus ovários e o meu útero, eles grudaram no meu intestino, e aí eles tiveram que fazer uma escavação, uma escamação, para descolar e tirar, sem perfurar o intestino, porque se perfura, eu teria que ir para uma outra cirurgia. Mas eles tiraram uma cirurgia de 40 minutos, durou 1h30. E aí eles disseram, eu não sei. Aí chegava o outro, quando ia me visitar, disse, minha filha, como é que você estava aguentando? E eu dizia, eu aqui dentro de mim, é Deus. A gente não aguenta nada. Você é dependente dEle. Nós somos dependentes dEle, nós não aguentamos não, irmãos. Nós não aguentamos muita coisa não. Qualquer coisa nos faz chorar, qualquer coisa nos faz desanimar, qualquer coisa nos faz desistir, qualquer coisa nos faz olhar atrás. E eu quero te dizer uma coisa, entenda uma coisa, toda vez que você sentir uma dor, faça questão de parar e sentir aquilo que Jesus passou por você. Sentir os cravos nas mãos, os pregos nas mãos, a coroa perfurando a sua fronte. E você diz, mas isso que eu estou passando é demais. Isso que eu estou passando eu não aguento. Quando você sabe de uma notícia, tem gente que já vai, o que eu vou fazer? Não, irmão, adore. Eu comecei a adorar, eu comecei a cantar. Eu comecei a engrandecer ao Senhor. E o Senhor falou, e o Senhor fez. Então, isso é um milagre sim. Porque Ele disse que quando retirou dentro de mim, Ele disse, saiu de dentro de você uma cauda preta, que eu não sei nem explicar. E aí eu falei, eu sei, foi o meu Deus. E quando eu recebi, Ele veio e trouxe a biópsia, irmãos, eu me assustei de tanta coisa para fazer. 5 problemas deram em mim. 5 problemas. E Ele falou assim para mim, não se preocupe não vai dar nada não. Eu falei, mas eu já sei que não vai dar nada. Jesus já tinha feito um milagre. E quando eu recebi para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, não deu nada. E eu estou aqui para glorificar o Senhor pela vitória, pela bênção que Ele me concedeu, irmãos. 32 dias depois do diagnóstico para que essa cirurgia fosse feita. Deus moveu as águas, move. O tempo que determina a sua vitória é a sua fé. É a sua persistência com Deus. É o seu clamor diante dEle. Tem coisas que Deus diz, eu vou demorar a fazer, porque se eu te entregar nas suas mãos já era. E tem coisas que Deus diz, coloca o joelho no chão, coloca a cara no pó, me busque, e aí Ele faz, irmãos. Porque nós somos frutos de uma promessa. O Senhor, Ele tem algo maior para fazer nas nossas vidas. E eu ouvia louvores e louvores, e continuava cantando. E o Senhor falando, aquele hino, o céu está me sustentando. Meu Deus, como eu ouvi aquele hino. Coisas maiores, meu Pai do céu. Né? Ele está aqui dizendo, mãe, a senhora só ouve assim. Eu disse, minha filha, deixe. Né? E eu dizia, o céu me sustentando e coisas maiores vão acontecer. Coisas maiores vão acontecer. E eu determinei, eu profetizei. E o Senhor fez assim. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, eu quero agradecer toda a igreja que esteve orando, toda a igreja que esteve aqui clamando, né, que o Senhor, Ele realizou. Não tenha pressa, irmãos, de sair da presença do Senhor. Quando você sair da sua casa, saia com o coração contrito em adoração a Ele. Paulo estava preso quando escreveu aos Filipos, e ele disse que eles deveriam se regozijar,
que eles deveriam se agradecer, serem gratos. Ele escreveu lá dentro esta carta e ele disse: seja grato, vocês precisam agradecer. Por que vocês estão inquietos? Busque com orações e súplicas diante de Deus, com ação de graça. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou agradecendo ao Senhor. Eu estou agradecendo o Deus que faz, irmãos. Porque Ele faz. Nós não fazemos. Nós não podemos. E muitas vezes nós deixamos de acreditar nas coisas que Deus tem para fazer. Ele está dizendo: confie em mim. Não é no homem. Não é no amigo. Não é em ninguém. Irmãos, eu não precisei mover. Mas Deus tocou no coração. Sabia da minha vergonha e disse: eu vou levantar alguém. E o Senhor levantou. O Senhor levanta alguém para guerrear com você. O Senhor levanta alguém para buscar com você, irmãos. Então não desanime, não esteja aqui, irmãos, incontente, inconformado, entristecido, mas aproveita o momento de adoração. Aproveita o momento e exalta o Senhor da maneira que você pode, da maneira que você sabe. Aleluia. Pense nas coisas que são de Deus. Outra coisa que eu quero dizer aqui, irmãos. Quando eu estava olhando essa palavra e pensando nisso e lembrando dessas lives, eu quero dizer uma coisa de Deus para a igreja. Cuidado o que você está fazendo depois da meia-noite. Cuidado o que você está assistindo depois da meia-noite. Sabe por quê? Porque às vezes quando eu estou nessa live, tem um dia que eles oram repreendendo as hostes das maldades. Irmãos, enquanto às vezes você está focado em coisas, o olho observando nas redes sociais, sabe de uma coisa? Existe muita gente, muitos centros de candomblé, macumbaria, feitiçaria, males, sendo, irmãos, jogados nas encruzilhadas à meia-noite, para fechar a tua boca, para não deixar você abrir a sua boca, para deixar você dentro da sua casa, para deixar você com os pés atados, com as mãos atadas, com a boca fechada. Mas nessa noite, eu profetizo junto com a igreja, em nome de Jesus, está derrotado, está destruído. E muitas vezes você está com o seu celular, irmãos. Eu estou dizendo isso aqui porque tem. Eu não perguntei, nem sei quem está fazendo, mas tem. Porque o Senhor falou comigo. Enquanto tem gente buscando, orando nas lives, meia-noite, ou está em propósito, tem alguém que não está vigiando. E o inimigo está entrando em lares, sutilmente, na mantura e calava súbria, dentro de quarto, e atuando até mesmo em mente de crianças. Cuidado, crianças. Cuidado, crianças. Eu sei que as crianças dormem cedo, mas cuidado com o que o olhinho vê. Cuidado onde a mãozinha pega. Cuidado onde o pezinho está. Se você não está favorecendo o reino, se você não está olhando para o reino, cuidado com a meia-noite. Aleluia. Deus, Ele é lindo e Ele é fiel. E Ele ouve a oração dos santos, irmã Mônica. Bendito seja o nome de Jesus, Ele ouve. E Ele tem tanta coisa para fazer, irmãos. Ah, como Deus quer trabalhar. Ah, como Deus quer dar. Ah, como Deus quer agir. Ah, como Deus quer fazer. Mas Ele não tem encontrado espaço. Ele não tem encontrado oportunidade. Porque Ele até chega, mas você fecha. Ele até quer dar, mas você puxa a mão. Você até coloca no altar, mas depois você vai lá e tira. Você vai lá e se irrita. Está demorando. Eu não quero mais, eu não vou fazer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. O tempo do Senhor para a tua vida pode até trazer sofrimento, mas a vitória dele é muito maior. Eu quero dizer uma coisa para você: se a partir até agora você colocou o olho onde não devia, até agora você tem buscado em fontes amargas, eu quero te dizer, a água doce está jorrando, a fonte inesgotável está diante de ti. E eu quero te dizer uma coisa: cuidado, né? Mandará suribica lavacé. O teu pé estará onde faz, bem pertinho do abismo, bem pertinho. Está uma guerra, o Espírito Santo puxa, Deus puxa, mas está lá, quase chegando no abismo. E Ele está dizendo para você: cuidado, cuidado, cuidado. Eu tenho a fonte, eu sou a fonte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Descansa no Senhor, porque Ele tem resposta para esta igreja, em nome de Jesus.